Só que agora, meu irmão, agora é que a coisa assustadora começa a acontecer. E eu tô nessa live aqui justamente pra espalhar isso pra vocês, porque eu quero que realmente vocês vão atrás, eu quero que vocês percam o sono, porque é melhor perder o sono agora do que perder o emprego daqui a pouco. Na época, a gente estava numa época denominada ANI, que é ANI, chama Artificial Narrow Intelligence, que era praticamente uma era de inteligência artificial estreita, uma inteligência artificial nichada, que você precisava dar muito contexto para ele fazer uma tarefa pequena, bem feita. Então essa era a época que a gente estava em 2024. Agora estamos nos aproximando da AGI, que é o quê? Artificial General Intelligence, que é uma inteligência artificial generalista. Ou seja, ela é capaz de entender contextos. Ela é capaz de absorver o seu contexto e personalizar as ações baseadas no contexto e no conhecimento que ela obteve. Então a gente tá colocando o pé na AGI agora. Só que agora, meu irmão, agora é que a coisa assustadora começa a acontecer. E eu tô nessa live aqui justamente para espalhar isso para vocês, porque eu quero que realmente vocês vão atrás, eu quero que vocês percam o sono, porque é melhor perder o sono agora do que perder o emprego daqui a pouco. Porque com o que eu vi, eu tô estimando que até o final do ano não vou mais precisar de VA. Com o que eu vi as pessoas fazendo, e eu vou falar exatamente, enfim, como ao avançar da conversa, eu não vou precisar mais de contratar muitas pessoas. Talvez um time de 1, 2, 3 pessoas já seja mais do que necessário para levar para 10 milhões no ano. O que antes você teria que ter uma equipe de 10 pessoas, sabe? Uma equipe de 15 pessoas. E isso é completamente assustador, porque eu comecei a olhar para a capacidade da IA, por mais limitada que ainda esteja, e me perguntar, cara, o que aqui eu não poderia delegar para ela? E as respostas são extremamente limitadas. Tudo poderia ser delegado. Por exemplo, poucas horas eu fiz uma automação que pega as aulas de uma plataforma que eu uso para gravar as aulas lá da Ecombrand, subir sozinha no Panda Video e subir sozinha na plataforma. Questão de horas, algo que me demoraria alguns dias, né, algumas semanas para fazer em 2024. Eu fiz em horas. Na época também eu fiz clones, né? Criei bases de conhecimento. Então eu peguei personas ali de que eu gostava bastante, que eu queria ter como uma IA pessoal. E eu extraí, né? Eu fiz o processo ali manualmente de ETL, né? De extração, transformação e load, né? Que é fazer o carregamento. Processei os dados ali e criei um agente que conseguisse acessar esse conhecimento. Só que ele era limitado, né? Obviamente ele era limitado e me demorou muito tempo. Assim, me demorava 1 semana, 2 semanas para fazer bem. Hoje eu crio em 1 hora. Eu literalmente chego para IA e peço, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado, eu quero clonar o conhecimento desse cara aqui, tá aqui o material. Eu literalmente joguei o link da mentoria, o link do curso que eu tenho acesso, dos cursos que eu vim obtendo, das mentorias que eu vim obtendo nesses últimos 2 anos, e eu classifiquei elas, né, como útil. As mentorias que eu achei útil, eu joguei na IA ali e falei, extrai todo o conhecimento dali. Ele fez isso em questão de algumas horas. E assim, eu consigo ter assistentes pessoais treinados nessas mentorias, com todo o conteúdo dessa mentoria, com melhor qualidade e workflows e tarefas já pré-definidas em questão de minutos, de horas. Toda vez que eu falo sobre isso, me dá calafrio. Por quê? Porque depois da AGI tem uma terceira era. Tem uma terceira era que a gente hipoteticamente pode atingir, que é a inteligência artificial. Qual que é a tradução pro S? É ASI, que é a superinteligência, né? Superintelligence, que é praticamente onde as IAs vão ser muito mais capazes do que a gente, para qualquer coisa. E as IAs vão superar a gente na capacidade de fazer tudo. Trabalho criativo, trabalho manual. Então, assim, é a época em que a IA praticamente vai substituir a gente como humano em produção. E quando chegar nisso, vai existir uma crise mundial, não exatamente de monetário, porque eu imagino que os governos vão sim, né, ter que criar alguma solução de subsídio, algo assim, porque obviamente não vai ter mais sentido em trabalhar. A gente vai ter uma crise mundial de significado. Hoje em dia a gente vê pessoas adotando seus trabalhos como suas identidades. Quando você pergunta para alguém o que ela
quem que é você, né? O que que você faz, né? Quem que é você, a pessoa fala direto o trabalho dela. É como a gente opera. E uma vez que você tira isso da pessoa, a gente entra em decadência, né? Se você não tem essa consciência. Então, eu realmente creio que nos próximos anos, e muito antes do que eu imaginei, a gente vai entrar nessa era que vai ser assustadora e caótica, porque vai resultar praticamente numa mudança completa do que a gente é como humanidade. Mas enfim, vamos voltar para o presente. Como chegamos aonde estamos agora? Imagino que muitos de vocês devem estar se perguntando, como assim? Né? Como assim agentes trabalhando sozinhos? Como assim IAs praticamente operando e aprendendo e delegando processos e tudo que eu tô falando aqui? Agora eu quero que vocês entendam o porquê que é tão assustador. Quero que vocês entendam a linha de raciocínio do quão rápido a IA evoluiu. Como eu disse, lá em 2024, praticamente a IA era reduzida a prompts e automações básicas, né? Automações de reconhecimento de padrão, chatbot e assim vai. Depois, lá para 2023, lá para 2024, no final de 2024, né? Entre 2023 e 2024, começaram a surgir as IAs generativas. Então, IAs capazes de gerar alguma imagem, vídeo. Então, teve o Stable Diffuser, teve o Midjourney, todo mundo, eu acho que do nicho conhece esses nomes, mas eram IAs muito específicas e tem o famoso vídeo do Will Smith comendo macarrão, né? Esse primeiro vídeo do Will Smith comendo macarrão, se eu não me engano, foi gerado no Stable Diffuser 2, né? É onde surgiu toda essa pauta da IA generativa. Então a IA não só reconhecendo padrões, mas criando coisa a partir desses padrões. E aí veio a IA multimodal, que é o quê? As grandes plataformas como o Claude, né, da Anthropic, o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google, começaram a adotar essas funcionalidades de geração de vídeo, de imagem nas suas próprias plataformas. Então, não só as IAs, as LLMs, eram capazes de reconhecer padrões e absorver conhecimento, né? E contexto, né? Entender o contexto mais a fundo, porque, obviamente, com o avanço da tecnologia, eles foram otimizando também a capacidade de compreensão dos arredores, né? A compreensão do contexto, da memória das IAs. Não só fizeram isso, como também integraram em suas plataformas a capacidade de criação. Então, é aí que eu estava acompanhando. Até aí é onde a maioria de nós está usando, né? A gente usa o ChatGPT para criar imagens hiperrealistas, a gente usa ali a funcionalidade de GPTs para, enfim, fazer tarefas com mais facilidade, uma base de conhecimento. Tem muitas pessoas aí mais avançadas que usam N8N, por exemplo, fazer automações para subir campanha automaticamente, para geração de criativos automaticamente, só que é algo bem limitado. É limitado porque você tem que programar na unha, né? Não exatamente na unha, mas você tem que pegar ali um período de tempo para você ensinar a IA passo a passo ali, cada negocinho, e colocar ali os guardrails, né? Colocar ali praticamente os limites para ela não pirar. Então você ainda tinha, pelo menos, que ser uma babada IA ali em cada passo para garantir que vai ter aquele resultado final satisfatório. Só que uma coisa que eu não estava vendo, e que estamos nessa época, que agora temos a IA agêntica. Ou seja, agora a gente não só pode gerar imagens, enfim, tudo integrado numa plataforma só, mas a gente pode treinar agentes e agentes autônomos. A gente entrou nessa era de agentes autônomos, que não só tem a capacidade de absorver uma grande janela de contexto, ou seja, ela tem a capacidade de entender o porquê que você quer usar, né? Para que você quer usar e aprender isso com extrema eficiência, mas ele também é autônomo. Você pode só dar um comando para ele. Tudo que você coloca o contexto e você dá um comando para ele, ele é capaz de navegar raciocínio lógico, navegar e conversar com ele mesmo até chegar à melhor solução para o seu problema. E não só isso, essas IAs agênticas, né, esses agentes de IA, eles têm capacidade de executar workflows. Ou seja, o que isso significa? O que é um workflow? É praticamente um fluxo, né? Traduzindo, é um fluxo de trabalho.
E num fluxo de trabalho, você não tem, né, na maioria dos casos, você não tem apenas um agente. Você tem processos que envolvem diferentes funções. Então, por exemplo, se você quer subir um criativo, vamos supor aqui um time de marketing, né? Vamos trazer para o nosso mundo. Como que hoje as empresas estruturam uma equipe de criativo, né? Uma equipe de marketing? Tem as pessoas que vão fazer a pesquisa, a análise, ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão na biblioteca de anúncio, nas campanhas, fazer todo um estudo do que funcionou nos últimos anos, dos best performers, os formatos, os conceitos, os scripts, separar tudo isso, fazer uma pesquisa de mercado em competidores, né, em concorrentes, fazer uma pesquisa de mercado ali em concorrentes mais amplos, ir um pouco mais atrás na persona e surgir com novas ideias. Então, tem o time de pesquisa. O que o time de pesquisa vai fazer? Vai fazer um briefing, né? Eles vão pegar as ideias, vão fazer um briefing. E aí vai ter uma equipe que vai atrás dos criadores para fazer essas ideias. Então, o criativo que deu certo aqui, que eu peguei, a ideia que a gente vai reiterar primeiro, a gente vai pegar um criador assim, assim, assado. Então, mulher 35+, fazer um ad de skincare. E eu quero fazer um ad assim, que é provado que funcionou no passado. Então esse time vai lá, entra em contato, contrata ali a pessoa, você manda o briefing para ela, a pessoa devolve o vídeo depois de alguns dias, com o vídeo repassa ali pro estrategista de criativo e depois manda para edição, depois a edição posta. Ou seja, tem pessoas envolvidas, tem um projeto envolvido. E agora com a IA agêntica, o que a gente pode fazer? A gente pode literalmente criar agentes que são capazes de seguir um workflow. Ou seja, você consegue ter um agente estrategista de criativo, você consegue ter um agente de prospecção de criadores, você pode ter um agente para analisar o vídeo recebido, você pode ter um agente, tudo bem que para edição hoje em dia não está tão avançado, mas você pode ter um agente para pré-edição, para cortes. E você pode, obviamente, automatizar a postagem, né? Automatizar ideias, automatizar outros conceitos. Ou seja, hoje em dia a gente é capaz de criar agentes que interagem entre si e são capazes de cumprir um cronograma. Então, não só agentes que têm uma grande janela de contexto, que são capazes de absorver conhecimento e executar uma função muito perto da excelência, mas a gente consegue ter vários agentes que interagem entre si para uma tarefa maior.